nas tuas mãos também todos os assuntos que serão abordados hoje. Queremos te louvar e te bendizer pela graça que é esse grupo de estudos e pedir que, pela intercessão da Virgem Maria, possa vir sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos não apenas compreender, mas também exalar tudo o que vier a nos ser ensinado, todas as virtudes que serão abordadas hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, agradeço o convite mais uma vez, né? Para mim sempre uma alegria poder estar com vocês. E acho que, como a Bruna falou, a graça desse momento, diferente talvez de uma pregação que você encontra no YouTube. Eu mesmo já tenho pregações sobre virtudes teologais, sobre virtudes cardeais. Acho que a grande graça é podermos conversar, né? Interagir, tirar dúvidas, dar exemplos, até para ver se a gente está conseguindo compreender bem. Então, antes mesmo de eu fazer algum tipo de apresentação, eu queria perguntar para vocês se conseguiram estudar algo a respeito do tema. Se conseguiram ler, se conseguiram aprofundar, ou leram um livro, ou leram no Wikipédia. Que, por sinal, o Wikipédia é bastante completo, viu? Não é tão seguro, qualquer pessoa pode colocar, mas tem muita coisa legal. Então vamos lá, eu queria escutar vocês. Matheus, Tereza, Bruninha. Eu não vou mentir que dessa vez o meu foi extremamente limitado, porque a semana tá o caos. Imagino. Mas foi literalmente só o básico, assim. Que seria o quê? O básico? Literalmente, o conceito de prudência e justiça, que, né, é nosso tema de hoje. E eu não sou muito boa em me expressar. Então, por isso, Tá eu vou deixar com o Matheus para explicar o que é prudência e o que é justiça. Nosso amigo, ele é muito, assim, especialista quase em virtudes, entendeu? Muito estudioso das virtudes, prudente, justo, exatamente. Olha aí a propaganda, Matheus. Não, depois dessa eu tô até sem graça aqui, eu ia falar um comentário pontual, assim, parece que agora a palestra é nossa, pô, eu vou dividir o espaço com você, mas fica à vontade. O meu conhecimento sobre virtudes, ele na verdade é mais uma necessidade do que uma assim, não é diferente, sei lá, de um gosto pessoal, né? Eu estudo história da igreja porque eu gosto imensamente. O meu conhecimento de virtudes, ele é muito voltado para uma questão prática, né? Então, é quase como realmente técnicas de alcançar a santidade. Não dá nem para falar mais facilmente, né? Menos difícil. Então, acredito que... E aí a gente pode falar sobre todas as cardeais, né? Acredito que são questões que a gente consegue colocar em prática ao longo do dia e, enfim, as teologais vêm a suplantar, né? E a ser a base de todas essas, né? E porque, enfim, sobre virtudes eu me recordo muito daquela palavra de São Paulo, né, sobre a fé sem obras é morta, né, e assim eu vejo que a gente busca nas virtudes teologais e cardeais, enfim, essa complementariedade, né, e encerro minha fala com uma frase que eu gosto muito, de um santo que fala que as virtudes é como galinhos de cereja, né? Que você puxa uma, sempre vem outras, né? Então, eu acho que é muito bacana, assim, e hoje acredito, né, na sua fala que, apesar de... E aí eu, inclusive, lhe incentivo
né, apesar de falar só da justiça e da prudência, sinta-se à vontade a querer buscar outros terrenos ali enquanto isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado. Você falou fantasticamente, é isso mesmo. Em primeiro lugar, antes de talvez entrar propriamente dito, né, na prudência e na justiça, eu queria perguntar para vocês, eu lembro que eu tinha conversado com o Bruno um tempo atrás sobre aprofundar as potências da alma. Vocês chegaram a ver esse conteúdo? Então, a gente fez uma parte, um bloco formativo, assim, Sim. meio express. A gente gravou uns mini podcasts e vimos, mas isso tem um tempinho. Mas Pronto. já digo que, ter tido um pouco de contato, porque pelo que eu vi, assim, é uma coisa muito profunda que você vai, quanto mais tocando, precisa ir mais além. Mas o pouco que eu tive contato destravou bastante a minha cabeça, assim, até na minha relação com Deus, assim, eu vi que é diferente hoje, depois de ter visto um pouco sobre potências da alma. Pronto. Isso é uma base excelente, né, para começar falando sobre a virtude na abordagem, que pelo menos eu fiz a minha pesquisa, que no ensinamento, na visão de Santo Tomás de Aquino. Por que é importante? Ou por que seria útil? Eu posso estudar virtude sem estudar as potências? Pode, posso. Mas por que é bom e mais útil e pode dar muitos frutos conhecer em primeiro lugar as potências? Porque é nas potências que as virtudes residem, é nas potências que as virtudes se encontram e é nas potências que as virtudes agem. O sujeito, digamos assim, das virtudes. As virtudes, elas operam e elas realizam a sua obra, a sua mágica, né? Renunciam à mágica. Mas eles realizam ainda o que eles têm que fazer nas potências. E justamente é aí onde Santo Tomás de Aquino vai justificar a necessidade das virtudes cardeais, né? A gente não teria como entrar na definição de teologais e cardeais, mas basicamente as teologais são aquelas que nos unem com Deus. Elas têm como objeto direto Deus e nos unem a Ele de uma forma sobrenatural. Por isso que elas são virtudes dadas pelo Espírito Santo. O homem, pelas suas forças, não pode desenvolver fé, esperança e caridade. É o Espírito Santo que as dá e as dá nas potências. Então, onde que reside a fé? Que é a virtude que nos permite crer em Deus e tudo aquilo que a igreja nos ensina. No intelecto, na potência que é a inteligência. Nós poderíamos dizer que a fé teologal é uma virtude intelectual. A esperança, que é a fé, que é a virtude que nos faz nos mover, né? Querer, desejar e nos mover para alcançar a bem-aventurança eterna, o céu. Reside aonde? Reside na nossa vontade. Fortaleça a nossa vontade para nos fazer chegar até o céu. A caridade também reside na nossa vontade, porque é aquela que nos faz amar a Deus, e nos faz amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, porque no próximo Deus está. Amar Deus no próximo. Por isso que elas têm como objeto Deus, entenda esse objeto como aquele que está em direta relação com a ação. Eu creio em Deus, eu espero em Deus, eu amo a Deus. As virtudes cardeais, aí Santo Tomás de Aquino se pergunta, será que preciso, então, as virtudes cardeais? Porque se os teologais já me unem diretamente a Deus, principalmente a caridade, por que eu estou falando de justiça, em prudência, se eu já tenho Deus e me uno diretamente a Ele? Porque as virtudes teologais nos unem diretamente a Deus, que é o nosso fim último. E é necessário que nós nos aproximemos do nosso fim último através dos meios, que são os atos. Então, o que as cardeais vão fazer? Vão ter outros objetos, que não são diretamente Deus, mas justamente porque vão ordenar os meios para alcançarmos o nosso fim último, que é Deus. Então, eles vão ter, digamos assim, como objeto indireto Deus, mas como objeto direto as coisas, as realidades humanas. E eles vão agir também nas nossas potências.
Santo Tomás de Aquino ainda vai dizer que as virtudes cardeais, elas abrangem todas as potências que têm incidência direta nos nossos atos. Isso é importante, se vocês estiverem anotando, vocês podem até anotar isso. Porque não todas as potências têm incidência direta nos nossos atos. Claro, todas têm incidência de alguma forma, né? Por exemplo, as potências vegetativas, que são as que nos fazem viver, nutrição, reprodução e crescimento. Sem elas, os atos não existem. Sem elas, nós estamos mortos. Então, a gente precisa estar vivo para realizar um ato. Então, tem incidência, mas indireta. Os sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, os sentidos externos, não os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, elas têm uma incidência apenas indireta. Os sentidos internos também, a nossa memória, a nossa imaginação, o sentido comum, a nossa estimativa, eles têm apenas uma incidência indireta. Mas tem 3 potências que Santo Tomás diz que tem incidência direta nos nossos atos. Eu estou entrando no conteúdo um pouquinho mais denso, viu, do que normalmente eu prego sobre a virtude, viu? Para também poder ajudar vocês a mergulhar nesse pensamento de Santo Tomás. Não, Ele tá vai dizer que ótimo. são 3. É Tá isso gostando, aí, né, é Matheus? um grupo de estudos, tem É isso incentivo mesmo. e conhecimento. Então pronto, vamos lá. E justamente ele vai dizer que são 3 que têm incidência direta na realização dos nossos atos. E elas são 3. Os apetites sensíveis, a nossa inteligência e a nossa vontade. Inclusive, Tomás vai dizer que é o defeito dessas vontades, dessas potências, as que geram o pecado. Por exemplo, qual o defeito o defeito da inteligência? A ignorância. Qual o defeito da vontade? A vontade fraca, ou deturpada, ou pervertida. O mesmo, os apetites sensíveis. Qual é o defeito dos apetites sensíveis? As paixões desordenadas, né? As paixões estão dentro dos apetites sensíveis. São um movimento mais intenso do apetite sensível, né? Aí só um parênteses, eu estou desenvolvendo um conteúdo interessante sobre as paixões. Eu quero fazer um curso sobre as 11 paixões de Santo Tomás. Reza aí para dar certo. Aí, justamente as virtudes cardeais vão entrar nessas potências que têm incidência direta nos nossos atos. A prudência é uma virtude tanto intelectual quanto moral. Ela reside no nosso intelecto. Então, a potência, se vocês pegam a definição do catecismo, ela vai dizer que a virtude, ela dispõe a nossa inteligência, a nossa razão a discernir. E o catecismo, inclusive, vai ser bem específico, bem tomista, porque ele vai dizer que ele dispõe a razão prática. Santo Tomás, dentro da inteligência, ele vai separar entre a razão prática e a razão especulativa. Que uma que se refere ao pensamento, ao conhecimento teórico, e outro que se refere ao conhecimento que me leva à ação. A prudência vai agir especificamente na razão prática. Isso quer dizer que o pensamento que me leva à ação, é o conhecimento, que me leva à ação. Então a prudência vai me dispor a agir corretamente, a discernir qual é o meu fim e quais são os meios para atingir esse fim, esse bem. Já a virtude da justiça, ela vai dispor não mais inteligência, mas vai dispor a vontade. É a firme vontade de dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. A virtude da fortaleza, ela vai dispor um apetite sensível, especificamente o irascível. O apetite sensível se divide em 2, irascível e concupiscível. O irascível se refere ao bem árduo, o bem que é difícil de atingir. E o concupiscível é o bem que agrada aos sentidos. A fortaleza, ela vai agir diretamente no irascível. Fazendo o quê? Dispondo a, no meio das dificuldades, não desistir. Ou seja, na busca de um bem difícil de atingir, de não desistir. E ir até o fim. E suportar todas as adversidades possíveis e necessárias para que esse fim seja alcançado. Para que esse bem seja atingido. E a virtude da temperança, ela modera,
a atração dos prazeres. Isso diz respeito ao apetite sensível concupiscível. Então, onde você vê a diferença? Um exemplo que eu gosto muito. Você vê um prato de comida. Você está vendo por onde? Pelos sentidos. Ou pelo olfato. Você sente. Isso desperta sua imaginação, que é um sentido interno. Desperta talvez a estimativa que vai me dizer que esse prato é agradável, né? É bom ao paladar, como pensou Eva a respeito do fruto, né? É agradável ao paladar, bom para o conhecimento. E o apetite sensível vai se inclinar a ele. Então, o apetite concupiscível vai se inclinar, vai querer esse prato de comida. Pô, o prato de comida está aqui, vou pegar um garfo e vou colocar para dentro. Já o irascível se desperta se esse prato de comida é difícil. Por exemplo, tem outra pessoa comendo e eu tenho que brigar com ela para comer esse prato. Ou eu tenho que fazer grandes coisas, ter um trabalho, trabalhar o mês todo para ter um salário para poder comprar aquele prato de comida porque é de um restaurante super caro. Aí já é concupiscível, aí já é irascível. E as virtudes, e aí nós temos a realização do ato, que vem com a nossa inteligência, que conhece o bem, que é comer esse prato de comida específico, e a razão há de dizer, cara, é justo, é lícito você comer, vai, coma, ou a razão vai dizer, não, muito agradável, mas lembra que você está jejuando, hoje é sexta-feira, hoje é paixão do Senhor, sexta-feira santa, então não jejua. A inteligência vai nos dizer se devemos ou não aquilo que nossos apetites estão se inclinando. E quem vai decidir mesmo a realização disso é a vontade. Sim, eu quero, e eu vou, e eu faço. Por isso, se a nossa vontade é fraca, a gente faz besteira. Se a nossa vontade obedece, em vez da inteligência, os apetites, eu vou e como no dia do jejum. Ou, se eu sou diabético, eu como doce porque eu não consigo aguentar, mesmo que a minha inteligência me diga, não, você não pode. Ou intolerante à lactose, vai e come aquele suculento sorvete com todo o contrário, né, da sua, da sua dieta, né, sem tomar enzima, porque a vontade está se inclinando àquilo que os apetites estão sugerindo. Né? Ela acede a isso. Né? E qual o papel das virtudes nisso aí? Dispor todas essas potências para o bem. Dispor todas essas potências para o bem. Então, a prudência vai dispor a minha inteligência. Para quê? Para discernir aquilo que é bom. A justiça vai dispor a minha vontade para realizar aquilo que é bom em relação a Deus e o outro. Né? De dar a Deus aquilo que é devido. Por exemplo, o jejum. É justo jejuar no dia que lembramos a paixão do Senhor. O jejum é um ato de religião. E a justiça para com Deus se chama religião. Quando nós rezamos, louvamos, vamos para a missa, tudo isso a gente não está vivendo a caridade para com Deus, não. A gente está vivendo a justiça. Porque é justo que eu louve. É justo que eu faça penitência. É justo que eu agradeça a Deus. É uma coisa um ato injusto que a gente comete muito. A murmuração contra Deus. A justiça vai me dispor a agradecer, mesmo nos momentos difíceis. E o mesmo a fortalecer a temperança, cada um na sua potência, na potência a qual está dispondo. Ela vai dispor corretamente a temperança, vai dispor corretamente o nosso apetite, para quê? Para estar moderado, para que a sua atração, os prazeres, que é próprio do apetite sensível, concupiscível, né, próprio, se eu vejo algo que me agrada, que agrada os meus sentidos, que pode me gerar prazer sensível, é justo que é próprio, aliás, perdão, que eu me incline a isso. Nós temos uma inclinação natural ao prazer. E nós temos uma rejeição natural à dor, ao sofrimento. Isso é natural, isso não é nem bom nem ruim. É simplesmente assim, ninguém gosta de sofrer. E não é para gostar mesmo, não. Tanto que Jesus, diante da cruz, ele disse, Pai, se for possível, retira de mim esse cálice. Porque ele não queria sofrer. Então, perdão, ele tinha, não é que eu não queria, desculpa, Jesus. Ele tinha uma rejeição natural ao sofrimento, o medo diante do sofrimento, por aí vai, né? Então, a temperança e a fortaleza, elas vão moderar, a fim de que a atração ou ao bem agradável ou ao bem difícil seja dentro do justo equilíbrio. Eu não posso, por exemplo, me atrair mais ao prazer se ele vai me levar ao pecado, por exemplo. Eu vou sentir atração? Vou, claro que eu vou. Mas essa atração tem que ser moderada, porque senão ela vai arrastar a minha vontade e vai acabar pecando.
de gula, de luxúria, de avareza e de tantas outras coisas, né? Já no caso da fortaleza, ela vai moderar entre o medo e a audácia intempestiva. Tempestiva, perdão. A audácia além dos limites, né? A temeridade. Então, por um lado, eu tenho que fazer alguma coisa boa, eu tenho que fazer uma coisa necessária, né? Difícil, e eu tenho medo de fazê-la. E eu não posso deixar que o medo me paralise. E aí onde entra a fortaleza, a necessidade de ser forte, né? Como Jesus foi. Quando bateram no seu rosto, ele disse, se eu falei mal, mostra-me que falei mal, senão por que me bates? E quando ele viu os vendilhões no templo, o cara fez um chicote de corda e tacou pau nos caras, pô. Jesus, é tanto que Pilatos disse, eis o homem. O cara era, como dizer aqui no Ceará, o cara era macho. Né? Ao mesmo tempo, e ele não se deixou vencer pelo medo, e ao mesmo tempo, ele não agia temerariamente, não tenho medo de nada, eu sou Deus, então nada vai me acontecer. Não, pô. Ele tinha cuidado com as suas palavras. Ele disse para Pedro, Pedro, para não escandalizar, vamos pagar o nosso imposto. E por aí vai. Hoje, vamos nos focar, o nosso olhar vai se voltar, e eu gostaria também que você estivesse aberto a fazer perguntas, a duas virtudes cardeais, né? Essa foi apenas uma apanhada geral das potências e das virtudes de como elas são úteis, né? Mas hoje nós vamos focar na prudência e na justiça. Não sei se vocês chegaram a ver a definição básica de virtude, né? Que está no Catecismo 1803, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1803, que vai dizer que a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Vocês podem procurar aí depois. Olha, sempre que eu vou pregar sobre a virtude, eu começo falando essa frase. Já disse que eu vou fazer uma tatuagem aqui, ó. Aqui e outra aqui embaixo para pregar e fazer só assim. Assim, mostrar assim, tipo, yo, beleza, virtude. Porque eu já disse tantas vezes. Mas a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. É uma disposição. Então, é aquilo que vai ordenar a nossa potência, como eu falava, cada uma numa potência específica para a realização do bem. E do bem moral. Então, eu fiquei falando de qualquer bem, não do bem moral. É o bem que está em conformidade à bondade de Deus. E a prudência e a justiça são duas virtudes muito importantes. A primeira, a virtude da prudência, como nós falamos, ela vai dispor o nosso intelecto. E veja bem, quando nós temos aquele exemplo de todas as potências funcionando para um ato humano, né? O que quem que vai ditar, quem que vai dizer o que é certo e o que é errado, é a inteligência. Então a nossa inteligência tem que estar bem disposta. A nossa inteligência tem que estar bem iluminada. E a nossa inteligência tem que também querer discernir o que é bom. E por isso que Santo Tomás de Aquino vai dizer, veja bem o que Santo Tomás de Aquino diz. Ele vai dizer que a virtude da prudência é a virtude mais necessária para a vida humana. Porque ele vai dizer que viver bem consiste em agir bem. E para agir bem, eu preciso ponderar o que é o bom. Então, veja bem, ele vai colocar a prudência num patamar superior às outras três virtudes cardeais. Das três virtudes cardeais, ela é a mais importante. Ela é a primeira. E, inclusive, nós podemos dizer que as outras dependem dela. Sim, porque ela é que vai dizer qual é o justo equilíbrio entre as duas, entre o excesso e a falta, que gera a virtude. Toda virtude é o justo equilíbrio. Atenção, não confundir com meia medida. Não é não é a medida entre o bem e o mal. Pô, o bem é esse aqui, o mal é esse aqui, então eu vou ficar aqui no meio. Não é isso. É o ponto mais alto, o justo equilíbrio entre um excesso e uma falta. Como demos o exemplo da virtude agora esqueci, da fortaleza. Por um lado, nós temos o medo, que não é bom, porque o medo nos paralisa. Não estou falando aqui da sensação, estou falando da covardia. Por outro lado, nós temos a temeridade, o cara que bota a cabeça dentro da boca do leão porque ele acha que não vai acontecer nada. E acontece, né? A fortaleza está no meio desses dois. Vou dar outro exemplo. A virtude da castidade é o equilíbrio entre um excesso, por exemplo, que seria a luxúria,
que eu gozo a atração desmedida pelo prazer venéreo e pelo puritanismo, ou escrúpulo exagerado. Uma pessoa que acha pecado tudo, que acha que gostar de alguém, por exemplo, é pecado, mas eu não posso gostar de ninguém, porque eu vi uma mulher bonita, meu Deus, eu não posso, pelo amor de Deus. Castidade não é isso. É equilíbrio, dizer, pô, eu gosto de uma pessoa, eu posso me apaixonar, eu posso chegar perto, eu posso gostar de alguém, mas com ordem. Então, eu vou namorar uma pessoa e vou manter dentro dos limites do namoro. Vou ser carinhoso, mas não vou viver aquilo que é próprio do namoro. Um exemplo, do casamento, né? Que já seria a relação sexual, que fora do matrimônio se chama fornicação, com pecado de luxúria. Estou dando um exemplo aqui. E assim, todas as virtudes, sempre se diz que é o ponto mais alto entre o excesso e a falta. E quem que vai ditar isso? É a prudência. Então, é a prudência que vai dizer da justiça qual é o ponto justo do que eu tenho que dar a Deus e ao outro. Sem a prudência para indicar isso, a justiça pode cair ou no rigorismo, vamos supor aqui, a vivência do cristianismo, a vivência da fé, a vivência de uma vocação, sem medidas, né? Sem um equilíbrio, ela cai no rigorismo, que era o caso dos fariseus. Ou no relaxamento. Vou ver qualquer coisa, tô nem aí, Deus me ama mesmo. O mesmo a virtude da fortaleza, né? Nós já falamos aí do medo e da temeridade. O mesmo a temperança, né? Por exemplo, a temperança no comer. A gula seria um excesso, e o outro lado seria também o escrúpulo exagerado, né? Com a comida, o comer de menos, digamos assim, né? O excesso, o abuso, digamos assim, como que se diz? Não seria penitência, mas de se permitir menos do que Deus quer para nós. Por exemplo, se a gente vai se banquetear, vamos nos banquetear. Amanhã é Santa Terezinha, amanhã é um dia de festa, vamos nos banquetear, comer bem. Né? No dia de São João Paulo II, no dia de Santa Teresa d'Ávila, né? Fazendo honra também ao grupo. Vamos fazer algo legal, vamos comer algo legal, vamos comprar um sorvete, né? Quem gosta de sorvete, vamos para o McDonald's, quem gosta de McDonald's. Né? Aí a temperança vai me dizer qual é o limite, né? Uma coisa é comprar um sorvete, uma coisa é comprar um balde de 50 litros e tacar tudo para dentro numa noite. Aí já é gula, né? Então, só alguns exemplos. É a prudência que vai dizer isso. Por isso que a prudência é considerada a mais importante das 4. Algo interessante apenas para... Sim, Bruna, pode dizer. Teu nome tá Bárbara. Decidi ser diferente hoje. Brincadeira. A gente conseguiu um meet que é ilimitado, né? Então, Barbrinha foi nossa patrocinadora hoje. Sim. Aí hoje tô escutando. Tô me passando por ela. Mas muito incrível tudo isso que você tem dito sobre a prudência, né? Eu fiz umas anotações enquanto eu estava lendo a parte que você diz no seu livro, assim, né? E Sim. Muito do que eu fui lendo, assim, fui identificando, para mim ficou, assim, como se fosse outra forma de falar um processo de discernimento. Assim, a pessoa prudente é aquela, talvez, que discerna bem. Tipo, e, para mim, pareceu muito familiar. Dentro da comunidade, a gente faz isso acerca de tudo, assim. Sim. E eu anotei que você passou, tipo, um passo a passo sobre como que a prudência age, assim, pela reflexão, pelo juízo e pela decisão. Sim. Primeiro a gente reflete, depois tem o juízo do que vem a ser discernido como aquilo Isso. Que é o bem, e a decisão em praticar. As 3 etapas, né, do ato prudente. Isso. E aí a minha pergunta, assim, talvez, é que essa decisão que dentro do processo, vou chamar de processo, o processo da prudência seria decidir por uma outra virtude? Por exemplo, tem dia de Santa Teresa d'Ávila, vamos conviver, galera, vamos comprar, vamos tomar sorvete. Então a gente vai fazer isso como? Existe o processo de reflexão de como a gente vai fazer. Então a gente opta pela parte boa, a gente vai comprar um milkshake, cada um, porque é bom e
tá na medida, a gente não vai comprar um balde. Então, a gente faz o juízo daquilo que seria bom, e a nossa decisão talvez fosse uma outra virtude, que fosse a temperança. Tipo, para mim, eu fiquei com dúvida, assim, né? Se eu tinha entendido correto. Se a decisão que a prudência leva a gente a tomar seria uma outra virtude, e talvez por isso a prudência seria a mãe de todas as virtudes. Sim, sim, é isso mesmo. A única correção, talvez, que eu faria ao seu comentário seria que não apenas a decisão, mas a reflexão e o juízo também envolvem outras virtudes. Por quê? Porque as virtudes, as demais virtudes cardeais, elas dizem respeito também aos atos humanos. E recordemos que todas essas potências têm incidência nos atos, não apenas a inteligência. Então, a comparação que o exemplo que você deu foi muito bom. Eu gosto muito de comparar de fazer o exemplo do cinema. Eu vou no cinema e eu tenho 3 opções. A primeira coisa que eu vou me perguntar, a primeira etapa do ato prudente, é a reflexão, onde me pergunto o que eu posso fazer, quais são as opções que eu tenho. E aí eu vou olhar os três filmes que tem. E eu preciso refletir, conhecê-los, né? Então, quais são as opções que eu tenho? Pô, um filme de terror, um filme romântico, né? E um documentário. Um exemplo, são as 3 opções que eu tenho. A primeira etapa vai ser apenas levantar as informações. A segunda etapa é o juízo, que quer dizer comparar as opções que eu tenho com o bem moral, os princípios do bem moral que eu conheço. E veja bem, no primeiro já diz respeito a uma ação, então também diz respeito também diz respeito às outras virtudes, né? A justiça, a fortaleza, mas principalmente a partir do juízo. O juízo os princípios do bem moral vai iluminar e vai comparar com as opções. Então, eu vou dizer, por exemplo, será que convém assistir um filme de terror? Será que me ajuda? Eu fico impressionado. Virtude da fortaleza, talvez eu precise um pouco mais de fortaleza, né? Ou talvez, esse filme é de terror, mas é contrário à nossa fé. Talvez seria injusto assistir. Tá entendendo? Eu gosto muito. Será que é bom? Sim, talvez seja bom. Talvez eu preciso realmente desopilar, colocar minha cabeça em alguma coisa que me prenda e vai ser ótimo. E aí também virtude da temperança, porque o apetite sensível se volta, né? Eu gosto, me agrada. Ou não, né? Me desagrada. Então, será que o filme de terror é o melhor? Será que o filme romântico é o melhor? Não, então acho que o filme de terror não é bom, porque é contra a nossa fé. O filme romântico, será que é bom? Será que convém? Será que vai ser temperante? Vai me ajudar a viver a minha temperança? Ver um filme de 2 horas de 2 pessoas se beijando sem parar? É pornografia? Não, não é pecado mortal assistir. Mas, será que vai me ajudar? Temperança também. Ou talvez sim, talvez não tenha problema. Talvez o primeiro filme seja mais conveniente, talvez o segundo. Estou inventando aqui um documentário, talvez o terceiro, né? O documentário é um pouco mais inteligente, né? Mas talvez seja um documentário feito cheio de ideologias, talvez não seja bom, não seja bom. Então, por isso eu estou dizendo, se compara. E o terceiro passo é a decisão, que é o que me leva a tomar a ação. E aí pode ser, como você vê, está envolvida a temperança, está envolvido justiça, está envolvido fortaleza. Então, muito acertada a sua pergunta. Realmente, elas estão conectadas. As virtudes, elas estão sempre conectadas. Então, a prudência também evoca as outras virtudes. Como mãe e como informadora, né? Como você bem mencionou. Matheus? Na verdade... Respondi, Bruninha? Sim? Show. Vai, Matheus. Na verdade, eu tenho é mais um comentário e eu queria até que você explorasse ele mais um pouco, mas eu acho muito interessante como que a virtude, ela por fim último, ela liberta, né? Ela, na verdade, dá a potência para que a gente consiga usar de maneira melhor a nossa liberdade, né? E a liberdade pensada ao bem. Né? Então, da mesma forma como você falou do catecismo, é muito legal de perceber que é impossível eu usar uma virtude para fazer algo ruim, né? Porque a própria natureza dela não permite isso, né? Ela é essencialmente bem, e isso
né, pegando no escopo da própria criação, assim, naquilo de ver a divindade no próximo, pela natureza ser bom, e tudo aquilo que é bom vir de Deus, uma pessoa que às vezes ela nem é tão religiosa, mas assim, ela é muito virtuosa, humanamente falando, é legal de perceber essas pessoas também, o Deus nessas pessoas, né, através do talento individual de cada um. Então, eu acho que, e por fim, né, eu achei muito legal essa questão, esse comparativo do cinema, porque para mim isso é pelo menos uma questão pessoal, assim. Quando a coisa tá muito cinzenta, então eu não dou o benefício da dúvida, como assim, né? Ah, será que esse tanto? Ou quando eu começo a fazer muito cálculo, isso que eu acho muito bacana da prudência, porque normalmente as coisas são claras, assim, você consegue discernir com uma prudência bem exercida, né? E para isso que é tão importante, enfim, até puxando ao grupo de estudos, né? A gente estuda para ser prudente, né? Então, de certa forma, uma prudência bem exercida é justamente de forma a mitigar, né, essa zona cinzenta, onde as coisas você tem que começar a fazer cálculo. Acho que não é bem por aí, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Existe algo que até no livro eu chamei de falsa virtude, que, que na verdade não é uma falsa virtude, né? É um vício, né? Um vício, um pecado disfarçado de virtude, que aí tem a ver também com a questão da moralidade dos atos. A religiosidade dos fariseus, né? Eles realizavam atos religiosos que eram bons. O que eles faziam? Eles jejuavam, eles pagavam, né, o dízimo, eles oravam, que são coisas intrinsecamente boas. Mas a intenção deles era ruim, porque eles jejuavam para ser vistos pelos homens. Aí você vê uma virtude desvirtuada, né? É bem interessante, né? O conceito de virtude vem de virilidade, né? Porque antigamente se acreditava que a virilidade justamente seria a fonte de valores bons, positivos, né? E o defeito, o vício, perdão, o vício quer dizer defeito. É tanto que quando no seu celular não está carregando mais, ou carrega muito rápido, ou, perdão, descarrega muito rápido, a gente carrega e não funciona mais, a gente chama que a bateria está viciada, porque está com defeito. Né? Então, um desvirtuar, né, de fato, dos nossos hábitos, das nossas disposições. E aí onde vem aquela questão dos excessos, né, do excesso da falta. Né? Muitas vezes a gente pode perder a virtude e confundir, por exemplo, magnanimidade é uma virtude, mas a gente pode confundi-la com orgulho. Né? Por exemplo, a paciência é uma virtude, longanimidade é uma virtude, mas pode facilmente se desvirtuar e se tornar uma passividade, uma moleza, né? Que chamam de pusilanimidade, né? E por aí vai. Viu? Maria tem uma pergunta. Que bom lhe ver. Eu não lhe acolhi que estava embalado no pensamento, mas, mas feliz de lhe ver. Bom te ver também. A minha pergunta tem a ver com isso que você acabou de falar. Porque quando você falou sobre, eu acho que foi a fortaleza, né? Que quando tem o medo e a timidez, temeridade e também a prudência. Aí eu queria fazer a pergunta. A pessoa que é muito fria, tipo assim, ela é muito calculista, ela sabe quando a pessoa é muito prudente, chega até a ser demais. Existe isso porque tem essa questão, né, que a pessoa é tão fria, que às vezes acaba sendo no meu ver, né? Acaba sendo uma forma negativa de ser, por exemplo, sinceridade. Às vezes eu sou sincera demais. Aí às vezes a pessoa fala, não, mas e daí? Aí às vezes tem isso. Então eu queria saber se tem essa possibilidade, né, da prudência demais ser um vício. Sim, vamos lá. A primeira coisa que eu vem na minha cabeça quando você me pergunta isso seria a questão do... Vixe, veja na minha mente, fugiu agora.
a questão da decisão. Pronto. Primeiro, tem vários tipos de imprudência, são vários. Existe agir por impulsividade, existe também a desconsideração de alguns certos elementos, né? Eu não dou uma olhada para ver quais são as minhas opções. A primeira que aparece eu já vou, desconsidero. Ou até conheço, mas não faço uma avaliação correta. E uma delas é a indecisão. Então, às vezes, uma pessoa calculista demais, uma pessoa que calcula demais, e que esse cálculo faz com que a gente nunca chegue na ação, isso pode ser uma forma de imprudência. É São José Maria Escrivá que fala também. Ele diz que pode ser uma imprudência, muitas vezes, agir cedo demais, também pode ser uma falta, demorar demais a agir, porque tem coisas que tem que ser feitas no momento certo. Então, essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Pessoas que calculam demais e nunca agem. E isso não é positivo. E a segunda coisa que vem é a questão dos 3 tipos de prudência que nós poderíamos falar. Um é a prudência puramente humana, que é aquela prudência que nos faz pensar na autopreservação, nas coisas boas e lícitas, né? Por exemplo, a prudência que me faz quando eu entro no carro, o que eu faço quando eu entro no carro? Boto o cinto de segurança. Só quem está dirigindo? Não, todos. Até quem está no banco de trás, viu, galera? São assim, sinais de prudência. Prudência puramente humana. Existe também a prudência da carne, que não é uma prudência. É apenas empregar as habilidades cognitivas para o mal, para atingir um fim ilícito. Por exemplo, um ladrão que todo dia vai e vê a sua vítima e já decora o cronograma do dia, a programação do dia. Olha, ele sai para o trabalho tal dia, entra no carro tal horas. Ele vai para o trabalho que fica em tal lugar. Então, em tal horário eu vou estar, a casa vai estar sozinha, vou aproveitar de roubar. Isso não pode ser chamado de prudência, propriamente dito. Não é virtude, né? Como o Mateus também falou. É uma falsa virtude, é um mal, é uma disposição má. Né? E a última coisa que vem no meu pensamento é que todas as virtudes têm que ser orientadas pela caridade. Todas, para ser virtudes cristãs. E eu não falei no início, mas existe uma distinção entre a virtude sim ser cristã, que qualquer pessoa tem acesso a ela, digamos assim, até mesmo quem não tem fé, quem não tem a graça divina. E existem as virtudes cristãs, que são virtudes também sobrenaturais, que a graça também produz, juntamente com o nosso esforço, e que são orientadas pelas virtudes teologais e pela caridade. Então, essa é a prudência cristã. Ela não se pergunta somente o que é bom, mas se pergunta qual é a vontade de Deus. Isso eu somente posso me perguntar pela fé. Então, eu vou também refletir o que é o certo a fazer, também a partir da minha fé em Deus. Não apenas o que é bom para a minha preservação. Então, a caridade, ela deve sempre nortear, informar todas as virtudes. Você falava da sinceridade. A sinceridade é uma virtude que nasce da verdade, da veracidade, que se opõe à falsidade e à mentira. Então, é uma virtude muito boa, mas, sem caridade, ela se torna crueldade. Verdade sem caridade é crueldade. E caridade sem verdade é hipocrisia. Então, sempre deve ser acompanhado pela caridade. Algo que Santo Tomás de Aquino falava. Nós sentimos prazer quando a justiça é aplicada. Não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti. Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, e a pessoa pega e leva um carão, ou leva, né, algum tipo de reprimenda, você sente-se, yes. Ou até mesmo, a gente se excede um pouco, a gente está assistindo um filme, o vilão faz um monte de coisa má, mata a família do protagonista, sei lá, tortura a gente inocente, tudo, bota o cara bem mal, e no final o protagonista pega ele e vai matar, a gente diz, mata, super pouco cristão, né, a gente perdoa, se vinga com a tua misericórdia, mas não, mata, enquanto mais, né, jogo de futebol com o jogador expulso, né, com certeza, e aí Santo Tomás de Aquino vai dizer que se não for a justiça orientada pela caridade, na justa medida se torna crueldade também. E por aí vai, nós teremos muitos exemplos a dar. Então, tem que ser sempre orientada pela caridade, todas as virtudes. Eu respondi, Maria? Sim? Ok. Vai, Bruninha. Bom, pegando o gancho que você começou a falar aí
de imprudência, tem uma coisa que eu fiquei com dúvida, né? Tipo, ao ler e tal. Tava lá, 3 tipos de imprudência: indecisão, inconstância e reflexão. E eu achei muito incrível, assim, porque, só um primeiro comentário, na nossa última live a gente falou sobre vícios, virtudes, temperamento. E uma das coisas que a gente mais vê e vê em si mesmo, conversa com os irmãos, sobre indecisão e inconstância, que são coisas que a gente é totalmente afetado. Sim. E eu achei interessante ver que um caminho para se matar esse vício pela prudência, sei lá, eu nunca tinha parado para refletir sobre. E fechando esse parênteses, a minha pergunta, né? No livro, você fala assim, que a inconstância, ela é um tipo de vício desvirtuado da prudência. Sim. Eu li, eu falei, tipo, mas não seria da fortaleza? Assim, essa é a minha dúvida. Sim. Sei lá, inconstância não teria mais a ver com fortaleza? Assim, Também. de forma contrária. Também, uma vez que não, a fortaleza ela vai me dispor a perseverar. Né? A fortaleza, já entrando na fortaleza, ela tem... Opa, tá acabando a bateria. A fortaleza, ela vai ter 2 atos principais, o ataque e a resistência. O que é mais próprio da fortaleza é a resistência. Então, o ataque vai me colocar numa postura ativa, a modo de realizar alguma coisa necessária para que o bem seja aplicado. E a resistência vai me dispor a permanecer na posição ou no ato que eu estou realizando, sem desanimar e sem desistir. Nesse caso, a constância seria um fruto da fortaleza, assim como a virtude da perseverança, assim como a virtude da longanimidade, assim como a paciência, assim como a magnanimidade e tudo que exige um sacrifício, um esforço contínuo. Ao mesmo tempo, a constância cabe dentro da prudência, isso o próprio Santo Tomás que vai fazer essa percepção, porque a constância ela me dispõe a realizar coisas boas. Digamos assim, sem constância, eu não consigo atingir nada bom. Então, de alguma forma, a constância se torna preventiva. E também é um movimento do intelecto. Então, certamente é a fortaleza que vai agir aonde? No apetite irascível. A fortaleza vai me dispor a não desistir, mesmo que o bem esteja árduo. Tá difícil atingir isso aqui. Pô, parece que o negócio não vai chegar nunca, mas bora lá. A fortaleza que vai dizer isso aí. Já a prudência que vai me dizer, cara, lembra que você tem que, sei lá, rezar. Vou fazer algo menos espiritual. Ir pra academia. É bom ir pra academia todos os dias, um dia sim, um dia não, pelo menos. Ele vai dizer, pô, academia, Matheus colocou uma cara de... Será, hein? É bom fazer atividade física, viu, galera? Então é virtude. Aí, a prudência vai me dizer, pô, lembra que você não foi ontem. Sei lá, eu vou toda segunda, quarta e sexta. Aí já chega na terça-feira, pô, lembra que você não foi ontem. Chega na quarta e digo, pô, não queria ir, não. Mas a prudência vai me dizer, não, lembra que é bom. Lembra que é bom. E ela vai lembrar os princípios. Pô, lembra que por que você está falando isso? Porque é importante para a tua saúde mental. Lembra que é importante para você cuidar da tua saúde em vista de viver uma vida mais saudável, para evangelizar mais. Lembra do sentido estético também, porque é importante estar bonito. Né? Isso não é vaidade não, viu? Querer estar bonito é mesmo. Querer estar bonito é virtude também. A estética faz parte da transparência, de transparecer o belo de Deus. Tô dizendo que todo mundo que vai pra academia é bonito não, viu? Tem gente feia também. Dentro e fora, tem gente bonita que não vai pra academia. Mas vocês entenderam, né? Então a prudência vai sim, com certeza, me ajudar na dimensão da constância. E Santo Tomás de Aquino vai falar, né, principalmente nessa dimensão preventiva. Ser inconstante é ser imprudente. O mesmo exemplo da academia. Pô, passou uma semana que eu não vou. Tô sendo imprudente. Quando eu quiser voltar, vai ser mais difícil. Entendeu? Gente, vamos entrar na justiça. Acho que já deu 1 hora, né, que a gente tá conversando. Mais ou menos, né?
acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a justiça. Então, a virtude da justiça é aquela que mais me dispor a dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. E a gente começa de um pressuposto, que todos têm algo que lhes é devido. A justiça tem dois agentes, o credor e o devedor. Certo? Isso é importante. Quem estiver anotando, fazendo desenho, pode fazer aí duas pessoinhas, certo? Duas bonequinhas com palito e botar credor e outro devedor. O credor é aquele que tem algo que lhe é próprio. Algo que lhe é devido, algo que lhe cabe. E o devedor, como já diz a palavra, é aquele que deve a outro. Então, sempre vai existir essa relação. Quando há apenas uma pessoa, não se cumpre o princípio da justiça. Por isso, Santo Tomás de Aquino vai dizer que a justiça é o particular da virtude da justiça, a característica particular dela, é que ela só pode existir, se é em relação a outro. Eu posso ser prudente comigo mesmo e com as coisas. Eu posso ser temperante com o prato de comida. Eu posso ser forte em relação ao sofrimento que eu estou tendo. Mas justo eu só posso ser com outra pessoa. Deus ou próximo. E aí parte do pressuposto que o outro tem algo que ele é devido. A Maria está olhando com uma pergunta de: e eu não posso ser justa comigo mesmo, não? No sentido próprio do princípio da justiça, não. Agora, claro, se eu estou sendo justo comigo, estou, por exemplo, cuidando da minha saúde, eu estou sendo justo também para com Deus e com os outros. O exemplo da academia. Se eu vou para a academia, eu estou também cuidando da minha saúde para colocá-la a serviço dos outros. Então, cuidando de si ou fazendo algo para si, sempre quando se tem a vista do outro, eu estou cumprindo o princípio da justiça, mas para o outro. Nunca termina em mim. Mesmo que o outro seja Deus. Vou dar um exemplo. Eu vou para o médico porque estou doente e eu estou pensando muito na questão da saúde, né? Acho que é coisa de velho, né? Já estou nos 30, estou pensando muito nisso. mas cuidando da minha vida, também estou cuidando de Deus, da minha vida espiritual, enfim. Estou também dando aquilo que é próprio a Deus. Então, se parte da base que o outro tem algo que lhe é próprio. E se o outro tem algo que lhe é próprio, algo que lhe cabe, me coloca indefectivamente na posição de devedor. Vou dar um exemplo. O Mateus, ele é um filho de Deus. Sim ou não, Mateus? Você é filho de Deus, né? Então ele é digno de respeito. Você é digno. Você é merecedor de boa fama, por exemplo. De uma boa reputação. Eu, Juan, que me relaciono com o Mateus, por princípio de justiça, eu sou devedor dessa boa fama. Eu não tenho direito a estragar essa boa fama. Então, por exemplo, eu não tenho direito a falar mal dele. Eu não tenho, é injusto falar mal dele às suas costas. É injusto eu expor os pecados escondidos do Mateus. Pô, nós somos amigos, ele partilhou, que fez isso, isso, aquilo. Eu não posso chegar para a Teresa e falar: ei, tá sabendo, Mateus fez isso, aquilo. Porque eu vou estar estragando a sua boa reputação, que é algo que ele tem direito. Outro exemplo, o que Mateus mais tem direito? Integridade física. Eu não posso chegar a bater nele. Não, porque o cara... Eu prestei meu livro de Santo Tomás de Aquino e não devolveu. Super cristão, né? Um exemplo. E eu vou lá e vou quebrar a cara dele. Não posso. Nem no jogo de futebol. Nem no jogo de... Bom, não, um jogo de futebol é um jogo de contato, né? Às vezes tem aqui e acolá, mas não é justo agredir o outro, né? À toa, Tudo né? bem. Só para limpar a consciência quando você vier a Brasília, já ter aqui. Pronto. E por aí vai. O outro é digno, por exemplo, de conhecer... O outro tem o direito de conhecer Jesus Cristo. Então, se eu conheço Jesus Cristo, é justo que eu anuncie para ele. Então, evangelizar é mais um ato de justiça do que de caridade. E por aí vai. Então, aí estou sempre colocando para ver a relação entre direito e dever. Entre credor e devedor. Tudo aquilo que meu irmão precisa e que me diz respeito, eu sou devedor dele. E ao contrário. Com Deus, nós temos a mesma relação? Sim e não. Sim, porque Deus é credor e nós somos devedor. De que Deus é digno? De louvor, de gratidão, de confiança, de amor. Deus é aquele que merece todo o amor do mundo. Dizem, né? Por aí. Dizem nossos escritos, né? Da comunidade. E por aí vai.
se Deus é digno de todo louvor, é justo que eu louve. Por isso que toda a oração da igreja, na Santa Missa, a gente diz: é justo e necessário dar-vos graças sempre e em todo lugar. O padre não diz: é justo dar-vos graças somente quando o negócio está bem, ou somente quando o negócio aperta. Não, ele diz sempre e em todo lugar, porque o louvor é digno a Deus. Deus é digno do nosso louvor. Ele merece, é justo louvá-lo. Por outro lado, nós temos Deus que não é, em caso nenhum, o nosso devedor. Veja bem, eu sou credor em relação aos meus irmãos, já que, como eu disse, eu sou digno de respeito, o Mateus me deve respeito. E outras coisas, a gente poderia ampliar aqui, no livro a gente fala sobre bens materiais, sobre bens espirituais e tudo mais. Mas Deus, ele não nos deve nada, porque Deus não é obrigado a nada. Tudo que Deus nos dá é por amor, porque Deus é amor. Então, por exemplo, você tem a sua vida, você é vivo. Se você não percebeu ainda, vou pedir que Deus lhe dê uma experiência de autoconsciência. Você percebe que você existe. Você existe de verdade. Não é a Matrix nem nada disso. Então, você existe. Você tem uma vida e Deus lhe deu. Mas não lhe deu por justiça. Deus não lhe deu por obrigação. Deus lhe deu por amor. Quando a gente vai se confessar, e a gente... a letra de spoiler da vida, né? Pois é. Ou quando a gente vai se confessar, Deus nos dá o seu perdão, sim ou não? Sempre. Quando eu me confesso, Deus está sendo justo comigo? Ele está agindo porque ele tem que me perdoar? Não. Ele age por amor. Ele não tem que me perdoar, mas ele quer me perdoar sempre que eu vou e me aproximo. A gente poderia entrar um pouquinho já mais minucioso no pensamento de Santo Tomás, porque ele vai fazer a distinção entre a justiça absoluta e justiça parcial. Ele vai dizer que a justiça absoluta é aquela que se dá entre duas pessoas iguais. Então, por exemplo, de igual condição, digamos assim, um chefe tem um empregado, o empregado faz o trabalho para o chefe paga o salário. Justiça absoluta. Duas pessoas que têm um trato, digamos assim, de igual condição. É isso aqui nós chamamos de justiça absoluta e deve-se dar aquilo que é justo para o outro, como o salário, né? O operário digno do seu salário. Eu pedi um empréstimo, é justo que eu quite a minha dívida? É justo? Se eu não pago as minhas dívidas, eu estou sendo injusto, estou faltando para com a justiça, porque eu estou usando um bem que não é meu. E por aí vai. Mas existe uma justiça imparcial. Perdão, a justiça parcial, que é aquela que se estabelece, mas não entre duas pessoas que têm as mesmas condições. Isso ainda está no livro não, viu, galera? Isso aí é só para vocês. Que é, por exemplo, que se dá em relação ao pai e um filho. Por exemplo, o pai diz para o filho: filho, sempre que você cortar a grama, eu vou te dar R$10, uma vez no mês. O filho faz o trabalho e o pai paga R$10. É justo? Sim. É justo porque o pai prometeu. Mas o pai poderia ter dito: corta a grama, seu menino rei, como diz aqui, né? Todo mês. Por quê, pai? Porque eu estou dizendo que eu sou teu pai. Ele podia ter dito, mas ele quis prometer R$10. De certa forma, é o que se dá com Deus e conosco. Ele diz: sempre que você se aproximar e pedir perdão, eu vou te perdoar. Mas ele não tem a obrigação de fazê-lo. Ele quer estabelecer assim. Então, em última instância, Deus não nos deve nada. Ele nos dá porque ele quer. Mesmo que haja coisas que ele diz que ia nos dar e que nós procuramos e que Deus nos dá, porque foi estabelecido assim por uma ordem que ele mesmo estabeleceu. Mas não é uma justiça absoluta. Pode falar, Maria. Deu para entender isso? Perdão. Deu para entender esse lance da justiça absoluta e parcial? Pronto. Eu tenho 3 coisas na minha cabeça, mas Pode eu dizer. queria primeiro falar sobre a passagem que tem o chefe e aí tem os empregados, que a cada hora vai contratando um empregado, certo? Sim. Aí quando você falou essa do pai, essa justiça parcial, seria nesse caso? Sim. Poderia dizer que sim. Tá, sabe por que eu pergunto? É porque teve uma vez pode. que meu pai fez uma interpretação muito legal dessa palavra, que ele falou assim, né? Nossa, mas que injusto, né? Ele dá um dracma pro mesmo. Ele falou assim, não é injusto, porque o chefe, ele viu as pessoas trabalhando,
Mas a pessoa que não estava trabalhando não quer dizer que ele não tenha feito esforço. Então, as primeiras pessoas trabalharam porque arranjaram um emprego. E as pessoas que trabalharam por último ficaram o tempo todo procurando emprego. Então, eles trabalharam também. O chefe simplesmente quis ser bondoso. Ele não foi injusto. Porque todos os dois fizeram o mesmo esforço, só que em lugares diferentes. Sim. E aí eu achei isso muito interessante, é por isso que eu falei. Posso só fazer um comentário em relação a isso? Pronto. É porque esse é o que Jesus, digamos assim, reprova do pensamento dos primeiros, né? Porque os primeiros receberam o que o chefe tinha, o patrão tinha prometido. Então não é que com ele se fez injustiça, mas porque com outros se deu, digamos assim, né, caridade. Não é que os que trabalharam mais receberam menos, eles receberam o que tinha prometido. Os outros trabalharam menos e receberam mais do que talvez mereceria, se a gente for ver talvez o valor do trabalho por hora, digamos assim. Então, esse que se reprova desse pensamento, da reação dos primeiros trabalhadores. Eles reclamam porque os outros receberam o mesmo tendo trabalhando menos. Mas eles receberam o que era justo. Agora os outros receberam mais do que talvez teria sido prometido pelo valor por hora. Mas é para exaltar a bondade do patrão para com os últimos. Não a dureza para com os primeiros. Porque com os primeiros ele foi justo. Então, nesse caso, acho que cabe mais em relação à primeira justiça mesmo, a justiça absoluta, para com os primeiros. Perdão, eu disse que talvez caberia mais com a parcial, mas é mais com a absoluta e generosidade para com os últimos. Pode dizer. Se eu tinha mais perguntas. Não, a Maria tinha mais perguntas. No momento eu esqueci. Quando eu lembro, eu falo. Tá. Então, eu tenho uma provocação aqui para fazer. Diga. Como exercitar. É porque, só para deixar bastante claro, né? Nós temos aqui, não vou falar quem, né? Mas nós temos parte relevante aqui da reunião que faz direito, né? Na universidade. Eu acho que é muito interessante. Bom, eu deixo elas se manifestarem aí, né? Mas enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da intersecção entre o direito, né? O direito enquanto criação humana mesmo, e a questão de justiça, né? E voltado principalmente à justiça divina. Sim. Bom, não mais do que uma diferença entre as duas, são diferentes aplicações, mas o princípio é o mesmo. Então, de fato, no livro a gente fala um pouquinho sobre a justiça como um conceito legal. A minha mãe é advogada. Viu? Então, eu cresci sempre com um pouquinho assim nesse vínculo. Meus tios também são, então, até pensei um tempo, mas depois não deu certo não pra isso. Vou virar missionário mesmo. Mas você cumpre o mesmo princípio, no sentido de que todos temos direitos e obrigações. Existe o que nós chamamos de justiça legal, não de legal, mas de legal no sentido de legislativo, né? Ou de justiça geral, tem os dois nomes. A justiça, você fala de justiça legal, porque se diz que essa justiça geral também é regida, também é expressada através das normativas, legislativas de um povo, de uma sociedade, enfim. E que é construída por todos. Existe também a justiça particular. Existe a justiça geral e a justiça particular, que é aquela que se estabelece entre dois sujeitos ou mais, ou dois grupos, né, que diz respeito a relações diversas, né? Por exemplo, do que diz respeito à compra-venda. Pô, compra um produto, é justo que eu pague. Ou eu exerço um serviço justo que eu receba por esse serviço. E por aí vai. E dentro dessa justiça particular, existe a justiça comutativa e a distributiva. A comutativa é aquela que se dá de trocas. Eu dou algo e eu recebo outra coisa. Como eu já disse, serviço, produto, eu recebo dinheiro. Ou posso até trocar um serviço por um produto e por aí vai. E a distributiva que diz respeito a um órgão ou pessoa que acumula uma certa quantidade de bens e que tem a função de distribuí-la.
Aí nós podemos falar talvez de um governo específico, ou de um órgão dentro de uma empresa, ou até o mesmo pai de família. A gente poderia até trazer isso para uma perspectiva bastante menor, né, de menor escala, dizer que o pai de família tem uma parte destinada aos filhos e que ele distribui da maneira que ele bem lhe apraz. Todo esse conceito de justiça, enquanto conceito legal, deve estar regida pelo mesmo princípio de justiça. Todos temos algo que nos é próprio, algo que nos cabe, algo que nos é devido. E aí onde entram os grandes debates a nível eu diria, mais profundo. Eu não gostaria de usar a palavra ideológico, né? Mas onde vem as divergências. Eu ia falar jurídico. Pronto. É porque é onde vem a divergência entre o que nos é próprio. Né? Tem pessoas que acham que nos é próprio certas coisas e outros que nos é própria outras. Então, você vê, por exemplo, alguns governos totalitários, né, que restringe a liberdade de expressão, ou que apenas vê a pessoa como um meio de produção e não como um ser humano, não como filho de Deus. Também está vinculado a isso a noção de lei de Deus, que isso é algo muito próprio de Santo Tomás de Aquino, né? Vai falar da lei natural, vai falar da lei divina. Então, um tema bastante complexo, mas é muito interessante. Eu acho que o básico é dizer que se aplica o mesmo princípio. A todos temos algo que nos cabe, algo que nos é próprio, e logo o outro se torna também um devedor. E os dois princípios que eu diria da justiça cristã, na ótica cristã, nesse ponto, eu diria que é importante resgatar, o valor, né, a defesa, do incomensurável valor da dignidade humana. Então, a defesa e promoção da dignidade humana sempre está em primeiro lugar a nível da justiça, como conceito legal. E também o cuidado com o bem comum. São dois princípios que regem a doutrina social da igreja. Então, a promoção, a defesa e promoção da dignidade humana e o cuidado com o bem comum. Isso se aplica a tudo. Isso se aplica a tudo. Deu para entender, Matheus? A Teresa tem algum comentário, né? Ela que está ali nesse mundo de direito, tá ótimo. Né? Obrigado. Nada. Vi que entrou o Matheus, é isso mesmo, Matheus está aqui conosco. Eminentíssimo. Sapientíssimo. Você está aí? Ele só entrou só para marcar presença, Juan. Entrou, mas foi fazer outras coisas. Só pegando o gancho aqui da provocação, né, que o Matheus fez, eu li, assim, recentemente essa parte da justiça que está no seu livro, e confesso que a minha cabeça ficou tipo assim, meu Deus, eu fiquei realmente mexida, porque como estudante de direito, não é isso que a gente estuda, assim, né, a gente estuda direito positivo. Muito, muito pouco de direito natural, tipo, quase, assim, praticamente não, o direito natural meio que perdeu, assim, nessa legitimação, então a gente vê praticamente direito positivo. E aí o fim dessa fala era justamente o que eu queria falar, que você disse sobre a dignidade da pessoa humana e da noção de bem comum que é visto por meio da doutrina social da igreja. E foi uma coisa interessante que, ao ler sobre a justiça, eu fui entendendo um pouquinho mais, confesso que sobre a doutrina social da igreja, sei muito pouco, vi o que rolou no CACV, mas eu saí do CACV, assim, mexida, porque, como eu disse, não é isso que a gente vê na faculdade, mas o que eu consegui identificar enquanto diferença entre a justiça que a gente vê enquanto está vendo aqui, em virtude, segundo a igreja, e todo esse conceito mais de direito natural, e a justiça positiva é justamente o fato que legitima ambas, assim, né? O que legitima a justiça de Deus, essa justiça que a gente está estudando, é o fato que a legitimação dela, e isso você me corrija se eu estiver errado, mas foi o que eu concluí lendo o livro. O que legitima essa justiça é o fato de que da criação. Então, por meio da criação, Deus concedeu justiça aos seus. Então, por isso, eu entendi assim, por isso viria o conceito de dignidade da pessoa humana e de casa comum.
Já a justiça positiva não vem por meio da criação, pelo ato de bondade de Deus, mas sim pela criação humana, assim, né? O direito positivo humano daquilo que é escrito. Então, hoje é até difícil você falar que você tem um direito de algo se não existe, se esse direito não está escrito em algum canto. Então, por exemplo, aborto é sempre muito sempre muito questionável, porque parece que precisa estar escrito em algum canto lá que a vida na verdade está escrito, na verdade está escrito, né? Mas precisa ter uma afirmação de que alguém escreveu e de que aquela lei, ela está em vigor e de que ela merece ser respeitada, e por meio desse direito positivo, num papel, seja numa Constituição, seja numa lei ordinária, lei complementar, você pode exigir aquilo que te foi dado, mas te foi dado por meio de um processo legislativo. Enquanto que a nossa justiça, que a gente está estudando enquanto virtude, ela vem da legitimação por meio daquilo que nos foi dado enquanto criaturas feitas por Deus, dotadas de amor, dotadas de todas as outras coisas que a gente fala que Deus nos concede. Então, para mim, foi a coisa que, óbvio, né, assim, a gente sempre está aprofundando, mas a minha cabeça saiu um pouco mais clara, porque quando eu vi o CACV, que foi sobre doutrina da igreja, eu fiquei aqui do outro lado, tipo, não, mas não tem direito. Tipo, não, falar que as pessoas têm direito assim é muito fácil. Quero ver exigir. Tipo assim, eu tenho direito de ter saúde, porque eu sou digno de ter saúde, porque fui criado por Deus. Então eu preciso ter um atendimento médico, fazer uma cirurgia, porque senão eu não vou ter vida, não sei o que, vou morrer. E eu, do outro lado, ficava tipo, cara, isso é muito fácil de falar. Eu quero ver na hora de positivar, né, de efetivar esse direito ali, né? Então, eu confesso que esse tema de doutrina social da igreja, um pequeno spoiler, talvez a gente veja no futuro, porque foi algo que mexeu assim com a gente, porque faz direito, Teresa faz direito, outras pessoas fazem direito, a gente não vê nada do tipo. Então, poxa, eu sou missionário, caminho para um caminho de consagração de vida, e sou chamada a entender a doutrina social da igreja por meio desses princípios. E quando alguém me fala que fulano tem direito porque ele é filho de Deus, do meu lado eu fiquei tipo, tá, mas eu quero ver como que isso vai rolar. Porque até na questão econômica, assim, né? Eu tenho direito de... na doutrina social fala, né? Tem direito de ter uma vida digna. Tipo, tá, mas... Assim, como isso vai rolar? Só uma exposição, assim, daquilo que... não saio com conclusões. Saio vendo que, putz, preciso ler e entender mais, porque o embate, assim, né? Entre aquilo que a gente está sendo formado na vida normal e aquilo que Deus quer que a gente pense, assim, né? Sim. Era isso. Não, esse é um tema... Matheus, cadê você, Matheus? Só antes da palavra aí para Teresa, só fazer um comentário isso aí. Esse é um tema muito profundo. Eu recomendo o Instituto Parresia ter uma escola de doutrina social da igreja. Certo? O Instituto Parresia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os cursos deles. Eu faço a escola de teologia. Tem duas escolas, né? De doutrina social e de teologia. Esse é um tema muito profundo, até mesmo no pensamento de Santo Tomás de Aquino, que eu mesmo, pessoalmente, nunca aprofundei. Eu gostaria até de aprofundar. Mas justamente nessa aplicação dessa justiça, onde vem a tarefa dos leigos e dos profissionais, dos políticos, né? Por isso que é importante que haja políticos cristãos. Por isso que é importante que nós cristãos exerçamos o nosso direito democrático. Por exemplo, um cristão que não vota é uma falta de justiça, pô. Ou um cristão que não se informa a respeito dos candidatos que ele tem. Porque o nosso sistema democrático, aqui no Brasil e no Chile também, da escolha, participação cidadã na escolha das lideranças, na escolha das autoridades. Não é na aplicação das leis, na promulgação de leis. É apenas na escolha das autoridades. No mínimo é que eu saiba qual é a proposta de cada candidato. No mínimo.
para saber a quem que eu estou dando meu voto e a quem que eu estou confiando o governo, seja do meu país, seja do meu estado, bom, do Distrito Federal, né? E por isso que é importante toda essa ação para que seja aplicado. O exemplo que você deu do aborto é excelente. O aborto, mesmo que haja leis que o legitimem em certos territórios, ele não é justo. Porque não defende a dignidade da pessoa humana. Então, tá vendo aí? Tem lei, mas não é justo. Vou dar um exemplo histórico. Há séculos atrás, quando o Império Romano perseguia o cristianismo, era contra a lei ser cristão. Mas os mártires são o máximo exemplo de justiça. É tanto que o Apocalipse os chama de justos. E aí? E vão contra a lei. Porque às vezes é mais justo se expressar contra uma lei que é injusta do que acreditá-la como lei. E nós devemos realmente trabalhar. Eu não gosto dessa palavra, mas nós devemos lutar para que a justiça seja aplicada também a nível político, as políticas públicas, os trabalhos no próprio desenvolvimento e crescimento da sociedade nas diversas áreas. Os cientistas têm que ser justos para poder que a ciência colabore com o crescimento do homem e não com o afastamento dele da verdade, por exemplo. E por aí vai. A gente poderia falar muito sobre isso. Tereza tem comentário ou pergunta, não sei. E aí já para encerrando, viu? É um comentário, na verdade. Eu nem sei se vai fazer muito sentido, porque eu não anotei. Então, minha linha de raciocínio vai ficar meio bagunçada. A gente estudou, né, no passado sobre o direito e a igreja. E aí, aquele livro especificamente... Bruna, qual era o nome do livro? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, certo? Sim. E aí, eu sempre fiquei muito assim com o direito, porque eu acho que eu falei, não sei se foi com a Bruna ou com a Letícia, mas que o direito me desanima muito, porque a gente vê as coisas e fala, caraca, isso aqui tipo, faz muito sentido. E aí depois a gente vê na prática e fala, cara, o que está acontecendo? Para onde foi o sentido? E aí no livro falava justamente que a justiça positivada, da forma que a gente vê hoje, a intenção dela, quando a igreja, porque foi a igreja, né, que criou, quando a igreja criou, a função principal dela era justamente refletir a justiça de Deus para nós, assim, na Terra. Como assim? Foi uma coisa até que uma vez meu professor falou e ficou muito marcada assim no meu coração. O advogado, especificamente, eu gosto muito de penal, então o advogado, ele não defende o bandido porque a conduta do bandido foi boa. Ele colabora ali, né? Ajuda, defende o bandido porque o bandido tem direito a uma defesa. Da mesma forma que a gente não é justo. Então, se a gente for virar para Deus e falar, pô, Senhor, faz isso aqui para mim, porque, enfim, ele vai dizer, cara, eu não... Lógico que Jesus não vai falar isso, mas Deus não deve nada a gente. E da mesma forma que... Vai dizer, não vos conheço. não vos conheço. Não, da mesma forma que todos os seres humanos, assim, todos, pelo menos aqui no Brasil, né? Todo brasileiro tem direito à justiça, porque ele é um ser humano. E a igreja fez o direito, né, da forma... Ela moldou o direito da forma como ele é hoje, pelo menos assim no Ocidente, para isso, para refletir a justiça de Deus, porque todos nós somos pessoas e somos dignos de ser amados, de ser defendidos, assim. Então, a base do direito, quando foi criada pela igreja, era justamente a caridade. Não era só a justiça, mas a caridade de, poxa, sim, ele aqui cometeu um erro, mas ele merece também ser amado. Tanto é que a igreja era a primeira a defender a igreja em si, né? Não alguns padres específicos aqui e ali que faziam o que queriam, assim, que dava na telha. Mas na época das Inquisições, muitas vezes que culpavam, porque a Igreja Católica queimou as pessoas. Não, os padres eram os primeiros a falar, olha, isso aqui tá errado. Você não deveria fazer isso. Tipo, você não pode queimar uma pessoa. E aí algumas pessoas, não necessariamente padres, mas algumas pessoas viraram e falaram, tá, mas eu quero. Então, a igreja em si sempre foi a favor do direito como uma maneira de demonstrar a caridade e o amor de Deus para o outro. Sim. E
Isso. É isso. Nossa, a Bruna é incrível, né? A Bruna, ela já vai além. A bicha é estudada. E, enfim, eu tenho que puxar sardinha, né, pro meu canto, já que o Matheus foi meter a indireta aí pra gente. Mas é isso. O direito reflete a justiça de Deus, não como ele é hoje, mas na essência dele. E é por isso que é tão necessário cristãos católicos exercerem essa profissão, né? Porque é uma profissão de Deus, é uma profissão criada pela igreja que a gente tem que voltar ela para a essência dela, que é o amor ao próximo ou, né, a justiça como virtude em si. É isso. Amém. Muito obrigado pelo seu comentário. Fiquei edificado. Eu não acredito que o Matheus está na rua. Acho que está deitado na sua cama e não liga a câmera. Mas tudo bem, Matheus. Tô brincando. Gente, eu vou precisar partir, viu? Agradeço muito, o papo tá muito bom. A gente conseguiria com certeza falar muito mais. Acho que esse último tema que a gente entrou é um tema muito interessante. Se vocês quiserem aprofundar depois, puderem. Eu digo vocês porque vocês que estão ali, né? Principalmente as advogadas, né? Acho que seria um tema muito interessante, valeria muito a pena aprofundar, estudar mesmo, mas tem uma visão muito ampla a respeito de tudo, né? Santo Tomás, né? Mas com certeza algumas atualizações, até mesmo na escola dele. Quer fazer um grupo informal. Eu não vou poder estar, né? Se vocês estiverem no parque, né? Mas Não, mas sinta-se convidado. Não obrigado. pode estar, mas, né, eventualmente, quando estiver em Brasília, por favor, venha, nos informe. Pois, Então, Juan, em questões de solenidades aqui, me deu o prazer de agradecer a sua disposição hoje, a todo o seu esforço. Foi um prazer enorme. Falo por mim, eu tô saindo aqui, sabe quando você sai ofegante, assim, tipo, né, buscando um pouco de ar aqui para conseguir acompanhar todo o raciocínio. São questões realmente muito profundas, mas eu acho que justamente são as mais legais, né? Então, acredito que o nosso objetivo aqui era passar não só uma noção a respeito, que isso, enfim, a gente fez isso nos primeiros 5 minutos, mas depois disso de trazer a questão para a nossa vida, né? Como que nós conseguimos enxergar isso e, de certa forma, buscar uma aplicabilidade, né? As virtudes, enfim, elas são 100% aplicáveis, né? E devem ser. Então, eu agradeço imensamente em nome do grupo e em nome da reunião aqui. Obrigado. Agradeço muito o convite. Sempre é bom estar com vocês. Que Deus abençoe também a caminhada de cada um. Essa caminhada juntos, né? Procurando aprofundar o conhecimento de Deus. É isso. Muito obrigado, Ranzinho. Um forte abraço. Devo ir em Fortaleza ainda nesse ano, aí eu te falo. Mas é isso, até uma próxima vez que eu vou te pedir outra coisa. Tá bom. Reza aí para eu conseguir em Brasília no que vem. Putz, tá a gente aguarda. Boa. Valeu. Tchau, Tchau, gente. boa noite. Abraço.